Olá! A vida não te pergunta se você quer ser forte, ela vai te jogando situações e você acaba ficando forte. É claro que tem situações que não são bem assim, mas vou falar hoje um pouquinho das situações que te fazem forte, sim, vamos entender um pouquinho essa situação. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tenho esse canal para falar de questões da psicologia, de comportamento, enfim, situações as quais o psicólogo pode te ajudar, você pode contar com esse profissional para esse trabalho da psicoterapia. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações também. Então vamos lá. É claro que toda vez que a gente fala que cada tombo que a gente leva, cada situação, cada obstáculo que aparece, a gente sai mais forte, nem sempre é verdade. Tem aquelas situações, tem aqueles momentos, tem aquelas pessoas que ficam mais fragilizadas sim, e muitas vezes levam por toda uma vida as sequelas, né? As consequências, a carga, o trauma das coisas que vão acontecendo. É claro que eu também acho que isso não precisa ser verdade. Eu acho que sempre tem a possibilidade de um trabalho de recuperação, de um trabalho de superação dessas situações, de compreender, de buscar forças, de buscar novos caminhos, enfim. Mas como eu falei, hoje eu queria focar um pouquinho nas situações, sim, que a gente se percebe às vezes até mais forte do que a gente tem consciência, até mais forte do que a gente imaginava, né? Aquelas situações que aparecem que você fala, meu Deus, não vou suportar, não vou conseguir lidar com isso. E quando você vai ver, você suportou, você passou, você, né, já está em outra e às vezes você se admira, se espanta com você mesmo, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa que eu não sabia que existia? Quem é essa pessoa que de repente descobriu coisas diferentes para fazer, formas diferentes de lidar com uma situação que jamais imaginou que seria possível lidar? E vamos lá. E nesse caminho de que a gente é até mais forte do que a gente tem consciência, eu percebo muito dos valores da gente, como os valores da gente apresenta isso de uma forma interessante, né, de como a gente se imagina sendo e fazendo e tomando algumas decisões, mas que depois na prática talvez não seja da mesma forma. Por exemplo, eu já vi várias enquetes por aí, onde tinha uma pergunta que meio que se repetia, que era mais ou menos assim: você prefere ganhar 1 milhão, né, de reais ou encontrar o amor da sua vida? Mas eu via que 99,9% das pessoas respondiam que prefere 1 milhão. Né? Não, com esse 1 milhão eu resolvo meus problemas, resolvo minha vida, sou feliz, não preciso de amor nenhum para eu ser feliz comigo mesma, enfim. E também tem aqueles que acham que com 1 milhão vai facilitar para ele encontrar o amor da vida dele, mas enfim, eu não sei que tipo de amor seria esse que viria por conta de ter 1 milhão na conta, vamos pensar nisso, né? Mas vamos lá. Mas em contrapartida disso, isso que as pessoas falam, isso que elas declaram, não, eu prefiro dinheiro do que um amor, do que um romance, eu prefiro ter a minha estabilidade financeira, eu prefiro ter minhas coisas materiais e concretas do que pensar no amor. As pessoas falam isso, mas depois na prática, vendo a vida acontecer, a gente vê a quantidade de pessoas que se ligam a outra, independente do peso financeiro que essa pessoa pode ter na vida dela. Às vezes para melhor, às vezes para pior, enfim. Mas a gente vê que se o amor fosse mesmo mais importante, as pessoas iam desistir com mais facilidade de se ligar a outra quando tem amor, claro, né, pela dificuldade financeira que isso poderia acarretar. Porque um relacionamento tem custos, relacionamento tem gastos, desde os passeios que você vai fazer, ou se você decide se unir, morar com essa pessoa, tem as despesas de uma outra casa, tem que pensar agora numa família, se tiver uma família tem os custos com o filho. Filho é uma coisa, né? Se a gente fosse só pensar em dinheiro, ninguém teria filho, porque é um custo alto. Mas ainda assim a gente faz essa opção, a gente prefere o amor, né, dos filhos. Então, por mais que a gente fale da boca para fora, na hora que a vida apresenta a situação para você, você faz escolhas que você percebe que requer uma força sua, sim, requer um empenho, e que você talvez não imaginasse. Se fosse pensar, talvez você não imaginasse que você teria, né? E muitas vezes a gente escolhe lidar com certas dificuldades, a gente quer
certas dificuldades, a gente abraça certos problemas, digamos assim, para que no futuro você tenha um maior contentamento, uma maior satisfação e, por exemplo, você escolhe fazer um curso que vai consumir teu tempo, vai consumir teu dinheiro, vai consumir tua energia, teus fins de semana muitas vezes, mas no futuro vai te dar uma satisfação, um contentamento de ter uma profissão, de estar num lugar que vai valer a pena, que vai ser muito bom. Então você vai fazer o curso por algum tempo, por alguns anos, depois vai ter um resto de vida inteira, talvez, né, mais estabilizado por conta do empenho que você colocou ali. Você escolhe fazer uma academia que vai te fazer suar, você vai cansar, você vai ter que acordar cedo, mas em médio a longo prazo vai te dar mais disposição, mais saúde, num corpo mais interessante, enfim. Então, né, só que a academia não são alguns anos que você faz para ter benefício o resto da vida. A academia é até pior. Exercícios de forma geral. Você tem que manter uma vida inteira de suor, de cansaço, de sair mais cedo de casa, de, enfim, o investimento financeiro também, quando você paga por ela, quando você não está fazendo, né, espontaneamente num parque, algo assim. Enfim, mas para a maioria das pessoas vale a pena, porque eu vejo uma quantidade muito grande de pessoas ainda se dedicando aos exercícios. Então, e nesse cálculo todo, ainda tem que entrar a eficiência da sua empreitada, né, da sua escolha, porque é possível que você se empenhe muito, né, que você invista muito, por exemplo, numa carreira, para depois num curso, uma carreira, para depois descobrir que o mercado não está absorvendo mais aquela profissão, não. E aí você fala, poxa, né? E o tempo todo que eu investi, o que eu fiz com aquilo tudo. Muitas vezes uma academia também, já que eu dei esse exemplo, você fica ali muito tempo fazendo uma academia para depois você descobrir que aquele método ou aqueles exercícios, aquele caminho que você escolheu, não era o mais eficiente para a finalidade que você queria. Porque você pode escolher algumas finalidades, você pode escolher ou força física, ou músculo, ou uma coisa aeróbica, ou você pode. E aí você pode ver que você teve o resultado, mas não era aquela finalidade ou não era o que você precisava, o que você não queria, o que você não precisava. Mas tem muita coisa que a gente passa na vida que não é escolha, né? Não foi você que optou, não foi você que decidiu fazer um investimento para ter um retorno no futuro. A vida te apresentou, te apareceu uma demissão inesperada, né? Às vezes incompreensiva, a necessidade de mudar de casa, que você não queria mudar, que não tinha planejamento para isso, pessoas que saem da sua vida, que muitas vezes deixam muita saudade, outras vezes deixam muita raiva, e tudo isso você não se imaginava preparado para lidar. Mas na maioria das vezes você supera. Na maioria das vezes você supera rápido, né? Ou às vezes demora, às vezes sozinho, às vezes supera com ajuda. Muitas vezes você se conforma e outras vezes você se conforta, que tem uma certa diferença, se conformar e se confortar, né? Se conformar é ok, tá ruim, mas vamos lá, se confortar, posso tirar algo de bom dessa situação toda. Você pode se adaptar, você pode se reinventar nas situações novas, e aí você percebe que se você não fez nada disso, se você não se reinventou, se você não se adaptou, se você não conformou, se você, enfim, você perdeu um tempo precioso da sua vida que podia ser muito melhor. E por isso que eu falo, a vida te apresenta situações. Ela não pergunta se você quer forte. Ela te apresenta situações, ela te ensina a ser. Você pode aprender a ser forte ou você pode deixar passar essa oportunidade. Você pode, eu não digo nem deixar passar como se fosse opção sua. Às vezes a pessoa percebe que ela simplesmente não tem recursos para lidar com aquela situação complicada. Simplesmente, aí é que eu falo, pode não ser opção sua lidar, superar, suportar, mas pode ser uma opção sua procurar ajuda, procurar outro caminho, já que sozinho não está conseguindo, procurar alguma outra forma de lidar com as situações complicadas e aprender a ser forte, aprender a enfrentar, encarar o que está aí e que muitas vezes a gente não tem escolha não, só aparece, só surge. Pensa nisso. Obrigada por me ouvir.